Olá, cursistas, sejam bem-vindos! É muito bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fabiola e daremos início a alguns conceitos sobre a disciplina de nossa segunda unidade de ensino. Vamos falar um pouco sobre o AutoCAD e aprender algumas de suas ferramentas básicas. Lembrem-se de estar sempre munidos de papel e caneta. Quando surgir alguma dúvida, vocês anotem e depois postem lá no nosso fórum Tira Dúvida. Então, postem as dúvidas no fórum pertinente àquela aula, ok? É importante também que vocês pratiquem os comandos vistos em aula, pois apenas com a prática será possível criar certa intimidade com o programa. E então, vamos lá? Bom, essa é a interface do AutoCAD. Nela, nós podemos destacar os menus e os atalhos de ferramenta e as barras de comando. Pelos menus, é onde a gente pode procurar diversas ferramentas e opções de trabalho que o AutoCAD oferece. Pela barra de ferramentas, nós podemos criar atalhos e comandos mais utilizados, mais importantes, de maneira que facilite o trabalho do projetista. Existem duas maneiras de inserir um comando no AutoCAD. Uma delas é a maneira que eu acabei de explicar, através dos atalhos, que a gente vai aprender no decorrer do curso. A outra é por meio de uma barra de comando. Essa barra de comando é essa barra aqui embaixo. São as duas formas mais usuais. Então, aqui a gente digita o comando que a gente quer ou a gente procura aqui no nosso menu ou através dos atalhos. Bom, devido ao tempo reduzido das nossas aulas, nós vamos utilizar os comandos expostos em atalhos de ferramentas, pois é necessário que os comandos escritos sejam memorizados e a gente não vai ter tempo hábil para tais operações. Então, as nossas aulas vão concentrar mais nesses comandos. Existem alguns comandos que são básicos no AutoCAD. Esses comandos são aqueles mais utilizados e que facilitam o trabalho do projetista, fazendo com que o desenho flua com naturalidade e rapidez. Vamos ver então alguns desses comandos. O primeiro comando que a gente vai aprender é o comando grid. No grid, como tecla de atalho, a gente utiliza a tecla F7 do seu teclado. Esse comando ele auxilia o projetista com a inserção de pontinhos na tela. A tela então passa a ficar toda pontilhada com marcações equidistantes. Para utilizar, basta teclar a tecla F7 e aí você vai ver que a tela vai aparecer um monte de pontinhos. E esses pontinhos são distantes, têm a mesma distância um do outro. E o cursor do mouse, ele vai sempre andar entre esses pontinhos. Tem o outro comando que o mouse entra entre esses pontinhos, é o comando snap, que a gente também utiliza pela tecla F9 do seu teclado aí, é uma tecla de atalho. Ele faz mover o nosso mouse e o nosso cursor de pontinho para pontinho. Se você estiver com o snap ativado, ele vai colocar de pontinho a pontinho. Se ele não estiver com o snap ativado, ele vai fazer o movimento livre pela tela. Se você não precisar desse grid, dessa ferramenta aqui, que são esses pontinhos para que você utilize no seu model, que é a sua área de trabalho, você pode desabilitar essa função. Com o F7 vai ficar a tela normal para você. Um outro comando que a gente vai aprender é o comando zoom. E no caso, a seleção também dos materiais que a gente vai trabalhar, dos objetos que a gente vai trabalhar. O comando zoom, ele aproxima a tela, a imagem da tela para o projetista. E no comando da seleção, a gente tem uma maneira de fazer com o nosso mouse, com o nosso cursor. Da direita para a esquerda, ela aparece uma linha tracejada, então ela seleciona todo o objeto. E da esquerda para a direita, ela fica uma linha cheia, toda completa, contínua. E ela tem que envolver todo o objeto para ser selecionado. Então aqui, se eu cliquei um pedaço da direita para a esquerda, vai aparecer tracejado, ele vai pegar um pedaço do desenho, do objeto que eu vou estar trabalhando. Se eu quiser englobar o objeto todo, eu tenho que selecionar da esquerda para a direita. Entenderam? Bom, o OSNAP. O OSNAP é um outro
Comando muito utilizado, ele auxilia e agiliza o trabalho do projetista. E para a gente não perder tempo procurando exatos pontos no objeto, essa ferramenta, quando ela é habilitada, ela é capaz de indicar com precisão os principais marcas do objeto selecionado. Por exemplo, aqui a gente tem um cubo. Nesse cubo que a gente apresenta aqui, como que a gente vai saber exatamente esta aresta aqui? Se a gente tiver com esse comando OSNAP ativado, ele vai me indicar, olha aqui, essa aresta é o quadradinho, esse quadradinho é uma conexão que é entre endpoint. Endpoint significa fim de linha, então o final dessa linha está aqui. Se eu pegar o cursor e passar para o meio, vai ter um triângulo. Isso significa que é exatamente o meio da linha. Então, existem muitas maneiras da gente conseguir colocar vários pontos e garantir a precisão daquele ponto na nossa tela de trabalho. Para isso, você pode digitar ou o comando, chega na nossa barra de comando, digitar o comando OSNAP, ou então a gente vem aqui e seleciona a opção que você quer que apareça. Nem sempre é interessante que todos esses símbolos apareçam, porque senão a nossa tela fica muito cheia. A gente vai perceber isso com o tempo, com o decorrer do desenho que a gente vai fazer depois. Então a gente vai mostrar aqui, seleciona apenas as que a gente quer e aí então aperta OK. Uma outra ferramenta é a tecla, o outro que a gente consegue através da tecla F8 do seu teclado. Então ele dá também as opções de horizontal e vertical, na qual aqui a gente consegue ver essa linha aqui, ela está toda na vertical e toda na horizontal. Isso significa que o orto está ativado. Se o orto não estiver ativado, aqui a gente consegue essa opção de fazer uma reta na tangente aqui, uma reta mais inclinada. Então daqui a gente consegue modificar o ângulo do nosso cursor e aqui não, aqui delimita horizontal e vertical. Um outro comando que a gente vai utilizar bastante vai ser o comando trim. Ele corta apenas as coisas que se cruzam, isso é importante. Ele está nesse comando, ele se situa ali em cima no nosso menu de ferramentas e corta apenas o que estiver selecionado. Então aqui, como exemplo, a gente vem aqui, seleciona o objeto. Quando o objeto está selecionado, ele vai aparecer dessa maneira para a gente. E aí a gente pode cortar as opções dos objetos que a gente quer. Como exemplo, eu selecionei aqui embaixo, por exemplo. Se a gente tem uma imagem que a gente precisa cortar esses pontos de baixo, a gente vem ali e seleciona o trim, a gente consegue cortar ela, porque são retas que se cruzam, são objetos que se cruzam. Da mesma maneira, esse outro exemplo, são objetos que se cruzam, então a gente consegue cortar. O From é um outro comando que seleciona uma linha. Se você selecionar a linha, apertar a tecla Shift do seu teclado e o botão direito do mouse, vai aparecer um menu suspenso, que é esse menu aqui. Bem nessa parte aqui, onde tem escrito From, você consegue digitar o valor que você quer a partir da linha. Como exemplo, olha aqui, se a gente chegar aqui, digitar aqui o comando da linha e digitar o comando From e digitar o espaço, por exemplo, um espaço de 20, o AutoCAD ele lê em milímetros, tá? A unidade básica dele é em milímetros. Se eu digitar 20, ele vai começar a inserir o meu próximo ponto a partir do ponto 20 que eu coloquei aqui. E aí, a partir daqui, eu consigo fazer o desenho que eu quiser. Então, é só para eu garantir a distância de um ponto que eu vou iniciar o meu próximo desenho. Temos muitos outros comandos lá em cima na nossa tela principal. Temos a linha, que no decorrer do trabalho a gente vai precisar muito. Ele situa aqui em cima, ele tem esse objeto de atalho. Temos a polilinha, que você consegue fazer várias linhas consecutivas. O retângulo, que é para desenhar um retângulo, um círculo, ou um arco, ou polígono. Então, aí a gente vai aprender com o decorrer do curso que existem várias ferramentas e que vão auxiliar no nosso processo de desenho, para conseguir fazer o desenho. A gente tem
cotas que a gente pode colocar em um desenho, depende da intenção, do motivo do desenho que você vai fazer. Você pode colocar cotas neles para poder ver a distância que tem entre um ponto e outro. As cotas a gente tem lá em cima na nossa barra de ferramentas, lá em cima do atalho aqui a gente tem, ó, a cota, ela pode ser linear e a gente tem várias, pode ser angular, linear, depende do... Depende do que você quer, aqui. Aqui eu quis mostrar para vocês como eu coloco em si uma cota linear, de um ponto até o outro, ele tem 547 milímetros. Então aqui eu consigo avaliar. Se eu quisesse saber a distância daqui a aqui, eu tenho uma outra função aqui linear que ele vai me dar um valor de cota na diagonal que eu vou selecionar e ele vai conseguir me entregar esse valor. Para eu modificar as cotas, porque nem sempre esse valor aqui ele está proporcional ao desenho. Isso que tem 547 milímetros, mas e se eu precisar estiver fazendo uma projeção de um sofá e ele é muito grande? Esse sofá, ele não vai ter 547 milímetros, a cota então vai estar desproporcional. Então eu tenho que vir aqui, nessa ferramenta aqui, ó, vai me aparecer esse menu. Desse menu, quando a gente vem em Modify aqui, a gente consegue modificar o tamanho das letras. Então, olha, aqui são os tipos de linha, o tamanho aqui do início e do final. É esse aqui, eu posso ter um pontinho, uma setinha, um risquinho. Então, isso daí é o que vai variar. O tamanho da letra, que vai a distância entre o texto da cota e a linha que vai permanecer. Então, são várias outras opções que a gente tem para se adequar ao nosso desenho. Então, a gente vai começar então fazendo aqui basicamente um desenho, que é esse daqui que eu separei para a gente começar a treinar e aplicar alguns comandos. Vamos lá praticar um pouquinho? Bom, aqui então um desenho que eu separei para a gente fazer. A gente vai começar um desenho bem simples para a gente começar a aplicar os conceitos que a gente acabou de aprender. Aqui a gente tem um comando linha, que está a maior parte do nosso trabalho. Se eu quiser, eu venho aqui e clico na linha ou eu digito aqui o comando. E a gente sempre tem que ficar atento aqui embaixo. Ó, aqui embaixo tem escrito comando, linha, e está pedindo, especifique o primeiro ponto. Então, a gente tem que especificar na nossa tela aqui o primeiro ponto. A gente clica e especifica qual que é o ponto que a gente quer. Se eu apertar a nossa tecla F8, tá vendo que vai aparecer lá embaixo Ortho-Off? É porque eu não tenho mais aquela necessidade de passar vertical ou horizontalmente. Se eu colocar o F8 de novo, ele vai estar ativado, está escrito Ortho-On, e eu não consigo modificar essa linha minha se não for na vertical ou na horizontal. Então vamos lá, vou começar o desenho aqui por uma reta. Ele falou que ele tinha 60, então eu venho aqui e digito 60. Essa reta aqui, minha, significa que essa aqui que eu fiz tem 60 milímetros. Certo? Aqui. Então, vamos lá no próximo desenho. Eu tenho que fazer uma reta de 60 e depois aqui uma de 40, uma de 60 e uma de 40. A partir daí, eu consigo fazer o meu trabalho. Então, vamos lá. Percebeu que estou no final da linha? Aqui no final da linha é certeza que eu tenho ela. Se eu pegar o F3, vai me falar que o Snap está desligado e eu não vou ter mais esse final de linha ou esse início de linha, não. Na hora que ele estiver ligado, eu garanto que aqui é o ponto que eu vou precisar. Clico e daí eu coloco o 40, que foi o nosso desenho pediu. Fecho aqui com 60 de novo e retorno aqui para o final, clico e encerro. Temos então o nosso primeiro quadradinho lá, que foi feito da maneira que foi sugerido pelo desenho. Depois desse quadrado, o que eu tenho? Um círculo, e esse círculo está bem no meio. Como o meu Snap está ativado, eu vou chegar aqui, selecionar em quais essas opções aqui eu tenho um círculo,
Vamos fazer um círculo lá no nosso desenho lá. Ele pede para que seja um círculo de um diâmetro, aqui ele me pede aqui embaixo na linha, especifique o raio ou o diâmetro. Então eu vou colocar, geralmente quando é assim, ele já me coloca qual que é. Se eu quiser o raio, eu tenho que escrever a primeira letra, que é o R, e aí sim eu coloco qual que é o valor do raio que eu quero. Se eu quero um raio de 10, tá aqui. Se eu quiser, então, fazer um raio de 20, se eu quiser, então, pegar um de 20, ou eu coloco o meu cursor em cima do final da linha e ele vai me dar esse valor de 20, ou eu posso digitar um raio de 20, que vai ser a mesma função. Então, aqui eu tenho este desenho para seguir com o nosso, para seguir com a nossa continuação. Nós temos, então, a cópia desse desenho aqui para o outro lado. Como que a gente pode fazer, então, para copiar? Ou faz a mesma, o comando copy, que a gente vai ver lá depois. Vou no meio da linha, faço exatamente. Dessa vez, então, eu vou escrever aqui que eu quero o valor do diâmetro, então eu só coloco a letra D. E aí, a partir daí, eu coloco o valor do meu diâmetro que eu quero. Então, eu coloquei um diâmetro de 20. Vamos colocar o outro aqui, um diâmetro de 40, então eu vou colocar diâmetro de 40. Aí, me formou. Lembra daquele comando trim que a gente utilizou no início? Ele está aqui, ó, o trim. O que eu faço? Seleciono o meu objeto. Quando é da esquerda para a direita, eu selecionar o objeto todo, ele está tracejado, lembra? Então, eu selecionei o objeto, vou querer cortar, aí ele está me pedindo agora qual que é o objeto que eu quero cortar. Aonde que é o objeto que eu quero cortar? Eu não quero cortar esse semicírculo que existe aqui, ó, pro lado de dentro, o semicírculo interno. Pois bem, então vamos cortar o semicírculo interno. É só eu clicar aqui, aqui, e me deu o semicírculo interno. Não me lembro, naquele desenho aqui tinha essa linha? Não, não tinha. Aqui a gente consegue chegar aqui, cortar as partes que não tinha lá no desenho, que não era de nosso interesse. Por que eu não consigo cortar essa reta? Porque ela não cruza com nenhuma. Isso daqui é uma reta que está aqui no meio, eu tenho que simplesmente pegar ela e vir aqui no comando para retirar ela, para apagar, ou simplesmente apertar Delete do meu computador, a tecla Delete, ela é capaz de cortar o que foi selecionado. Bom, do nosso desenho, então, falta aqui essa tecla do meio, essa reta que tem aqui no meio. Como que eu faço ela? Vamos utilizar o nosso comando from. Eu pego uma linha, coloco a linha, menu suspenso, Shift, botão direito, teclo na tecla from. Como eu coloquei o meu snap aqui ativado, eu sei que esse daqui é o final da minha linha, eu quero dizer, então eu clico aqui, arrasto para onde eu vou querer e ele me pede qual que é a distância que eu vou querer de começar a primeira linha. Eu digo que a distância é de 30. Ele vai começar a partir de 30, que é a metade do que ele tem. Então, eu venho aqui, vou no final do ponto, que é a mesma coisa, e encerro o meu desenho. Esse daqui é o desenho que foi feito, que a gente acabou de fazer como exemplo, que foi demonstrado, e agora me faltam algumas cotas. A gente pode vir aqui, ó, linear. A gente tem, ó, vários tipos de cota que a gente vai querer. Vamos supor, eu quero me dizer o raio disso daqui. Olha lá, ele me dá um valor de raio. Um raio desse daqui é 10. Se eu quiser o valor do diâmetro, agora eu quero o diâmetro disso daqui. O diâmetro desse daqui é 40. Foi isso que eu coloquei. Vamos lá, eu quero a distância daqui até aqui. Me deu então um valor de 60. Aqui então a gente pode perceber vários outros pontos que a gente pode retirar do nosso desenho e a gente pode começar a partir da nossa tela principal, do nosso desenho, do nosso objeto, que a gente está querendo desenhar. Eu separei aquele ali para ter apenas um exemplo, mas vocês conseguem notar que aqui tem uma setinha? Às vezes eu não precisa ser essa setinha que eu quero mexer. Eu venho aqui nessa opção, ISO 25, aqui, clica e nela vai me aparecer essa tecla.
essa tela. Esse menu suspenso aqui é o que vem no Modify e aqui eu consigo retirar. Por exemplo, eu não quero que seja setinha, eu quero que seja uma bolinha. Então eu coloco essa opção no primeiro e no fim da linha. O tamanho dessas bolinhas com relação ao meu desenho, eu posso aumentar aqui ou diminuir ou colocar o tamanho que eu quiser, dependendo do valor que eu quero. Por exemplo, 20, olha o tamanho da bolinha, ficou muito desproporcional para o tamanho. Vocês entendem? Então, 2,5 estava bom, eu continuo com 2,5. Aqui eu tenho o tamanho, a altura do texto. Será que o tamanho do meu texto está um tamanho bom ou não está um tamanho bacana? Se eu colocar um tamanho de 5, vamos ver como que ele vai ficar. Olha lá, se eu colocar aplicar, ficou mais visível, ficou maior. Então eu vou ver quantas cotas eu vou ter que vai facilitar ou não o meu desenho. Então aqui a gente consegue colocar mais cotas, quantas cotas você quiser colocar, quantas cotas, você lembra que as cotas não cruzam, vocês devem ter visto isso na parte de desenho técnico. Então, a gente pode retirar essa cota aqui, por exemplo, se você apertar, você clicar nela, você apenas tecla Delete, ela sai, você tem como renovar, fazer uma outra cota e por aí vai. Esse aqui é apenas um dos exemplos que a gente fez. Bom, na nossa aula, então, encerra por aqui e eu deixei com vocês aqui na nossa videoaula mais outros 2 exemplos de desenho que a gente pode fazer. Eu deixei para vocês encerrando a nossa primeira videoaula de hoje. Eu deixei para vocês esse exemplo, eu espero que vocês tenham compreendido como faz. Como fonte de treino, apenas para a gente treinar. Tem um outro desenho super simples que a gente consegue fazer. Não coloquei dimensões aqui, porque não é necessário, não é esse o nosso objetivo agora. A gente, por enquanto, só está querendo aprender e mexer um pouco com o AutoCAD, aprender as ferramentas, utilizar algumas dessas ferramentas e aproximando um pouco do programa, do que ele pode oferecer para a gente. Temos esse desenho, depois vocês podem tentar fazer. Temos um mais complicadinho. Olha só, então vai evoluindo. À medida que você vai fazendo, você vai evoluindo e vai entendendo um pouco mais do trabalho. Encerramos então a nossa primeira aula introdutória de AutoCAD. Na nossa próxima videoaula já vamos aprofundar em mais algumas ferramentas do AutoCAD. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido o que vimos. Lembrem-se de praticarem sempre que vocês puderem, porque só assim será possível assimilar os conhecimentos vistos. Não se esqueçam de acessar a sala virtual, participar dos fóruns e postar as suas dúvidas. Bom trabalho e até a próxima videoaula!